Boa noite, fico feliz de poder fazer parte da sua noite, fico feliz de poder estar aí com você, com a sua família, se você estiver com ela, para podermos ouvir um pouco da palavra de Deus, refletir sobre ela e aprender, né? Aquilo que Deus tem separado para gente, poder ser transformado por essa palavra. Eu sempre estive envolvido com a igreja, né? Hoje sou pastor, mas antes de ser pastor também estava envolvido com uma igreja, uma instituição religiosa, desde que nasci. Fui apresentado na igreja, sempre fui muito envolvido em todos os sentidos, inclusive no que tange à prática religiosa. Já fiz de um tudo na igreja. E a igreja, ela então é a minha segunda casa. Eu vim do interior e a igreja no interior, ela é praticamente o evento da cidade. Todos esperam o domingo para ir à igreja, né? E muitas vezes esse ir à igreja no domingo era um reflexo do Salmo 122, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas das vezes isso foi uma verdade no meu coração. Eu aguardava ansioso para estar na igreja, para trabalhar na igreja, e assim como relata, né, o salmista nesse salmo, fazendo referência às tribos que iam até Jerusalém para poder cultuar ao Senhor. Mas a verdade é que dentro da caminhada eu já passei por momentos também diferentes desse. Eu já fui à igreja, e aqui eu falo igreja como uma instituição religiosa. Eu já fui à igreja de maneira forçada. Já aconteceu isso na minha adolescência, mas também já aconteceu isso, por exemplo, depois que eu me tornei pastor de uma igreja. Eu já fui, por exemplo, isso não é tão antigo assim, a igreja apenas por uma obrigação religiosa, porque eu tinha que cumprir alguma demanda, e de certa maneira isso não era positivo para mim, não foi positivo para mim dentro do contexto, muito pelo contrário, aquilo era um, um fardo, um peso, aquela obrigação, aquela ação obrigada. E eu acho que todos nós passamos por isso dentro da nossa caminhada cristã. Nós passamos por momentos onde falamos o Salmo 122 com muita verdade, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, mas também falamos algo que é totalmente diferente desse salmo. Às vezes a gente vai para a igreja e a gente não se sente feliz por estar indo, muito pelo contrário. A gente sente que temos carregado um peso, um fardo. Isso tem me feito pensar muito nos últimos tempos, né? Eu tenho pensado realmente sobre o que é viver uma vida de fé, o que significa ter uma vida de fé, o que é realmente viver o Evangelho de Deus. Porque muitas das vezes a gente acredita que viver o Evangelho de Deus é ir à igreja, né, a instituição religiosa. E eu tenho certeza que vai muito além disso. A gente precisa realmente valorizar aquilo que é valioso para Deus, e a gente precisa relativizar, dar menos valor àquilo que de fato não diz precisamente o que é o Evangelho. No dia 8 de março de 2020, eu fui convidado pelo Dinho para pregar num culto jovem. E Larissa, a irmã dele, chegou a fazer uma arte para esse culto, né? Os jovens da nossa igreja tendem a fazer isso. E na arte, a Larissa colocou uma corda, era mais de uma corda, e essas cordas elas davam um nó. E eu pensava, eu orei a Deus para que Deus me falasse aquilo que Ele queria que eu compartilhasse com a juventude. E olhando para aquela imagem,
eu só conseguia pensar sobre união, sobre relacionamento. E eu lembro que naquele momento nós conversamos, nós refletimos sobre a importância do relacionamento e como o relacionamento é de fato a verdadeira ação do Evangelho. Igreja é igreja a partir do momento que pessoas se relacionam genuinamente com pessoas. A gente chegou a essa conclusão naquela reflexão. E isso foi uma semana antes de nós começarmos essa pandemia, né? Uma semana depois começaram a surgir os dados sobre a pandemia, a preocupação sobre a pandemia, todas as coisas começaram a fechar, começou-se então esse isolamento social e a gente foi impedido de ter essas relações que uma semana atrás nós havíamos concluído que era realmente a verdadeira face do Evangelho. E essa pandemia, ela então fez com que a gente realmente pudesse perceber aquilo que realmente importa. Eu acredito que essa pandemia, ela representa uma reforma dentro da igreja. E aqui eu não estou falando só de uma reforma no sentido de ferramentas, como por exemplo agora a maior utilização das ferramentas tecnológicas. Não estou falando apenas sobre isso, mas estou falando sobre uma mudança de valores. Assim como pensamos lá no culto da juventude, a gente precisa realmente olhar para aquilo que realmente é valioso, que são os relacionamentos. Afinal, a vida em comunidade é de fato ser igreja. A relação é de fato ser igreja. Nós precisamos entender a nossa fragilidade e assim entender a base da nossa força, que é a nossa relação com Deus, né? E entender que nós realmente somos valiosos. Essa pandemia, ela realmente nos trouxe muitas lições. Eu, por exemplo, percebi que os noticiários, eles diariamente passavam os números de morte, né? Nesse dia morreu 1.000 e tantas pessoas. No outro dia morreu 1.100, no outro 1.200, no outro 1.300. E aí a gente começava a olhar qual dia que morreu mais, qual dia que morreu menos. Números tão frios, números que realmente não condizem com o valor das pessoas. Era apenas um dado para perceber se a pandemia estava tendo uma curva maior ou menor, se a curva diminuía ou aumentava. E a gente às vezes não parava para pensar, pelo menos eu, qual era o valor de cada uma daquelas pessoas que estavam morrendo. Essa pandemia serviu para, num primeiro momento, esvaziar o valor do ser humano. Mas eu tenho certeza que ao longo da pandemia, a mesma também veio para preencher em nossos corações o valor do ser humano. Eu, por exemplo, estava conversando com a Júlia esses dias, e a Júlia falou que na mesma semana, isso foi semana passada, ela sonhou 2 vezes com as pessoas da igreja. Ela sonhou que ela estava dentro da comunidade e ali partilhando a vida, partilhando todas as coisas. E aí eu percebi, através da fala dela, como nós precisamos um do outro para seguirmos a nossa caminhada, né? E a partir disso que eu quero pensar com vocês, eu serei breve, eu quero realmente pensar o valor da relação, o quanto o relacionamento ele é importante e o quanto o relacionamento, na verdade, é o cerne central do Evangelho de Cristo, né? Eu quero realmente perceber que são as pessoas e o nosso relacionamento com elas que importam no relacionamento com Cristo. Deus é relacional. Na verdade, a Trindade é um exemplo absoluto que o relacionamento é o ponto central do Evangelho. Deus ele se relaciona entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. João Damasceno, pai da igreja, ele fazia essa
alegoria, né, sobre a Trindade. Era uma roda onde eles dançavam juntos, se relacionando. Então a Trindade ela já é um exemplo da relação, da importância da relação, e eu acho que a gente precisa ter esse olhar valioso sobre as relações. Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a gente percebe que lá tem 3 parábolas, né? Primeiro, a parábola das ovelhas, onde tem 100 ovelhas, uma se perde, Jesus vai resgatar essa ovelha, o pastor, né? Vai resgatar essa ovelha perdida, demonstrando para a gente o valor do ser humano, o valor do indivíduo. Na segunda parábola, a gente percebe a dracma perdida, a moeda perdida. E aquela mulher que perde a moeda acende uma vela, uma candeia, e vai procurar a sua moeda, mostrando o valor daquela moeda perdida, daquela pessoa, né? Fazendo a alegoria da moeda em relação à pessoa que se perdeu, ela é importante. E aquela candeia fazendo alusão ao Espírito Santo, que nos ilumina para entender o valor daquilo que é perdido, daquilo que quando a gente olha com o olhar humano é apenas uma moeda no meio de várias, mas quando olhamos com o olhar de Deus percebemos que aquela moeda que se perdeu, apesar de termos várias outras, aquela moeda tem valor. Aí depois a gente tem a parábola do filho pródigo, né? Onde onde o pai, ele tendo o seu filho resgatado, dá uma festa, mostrando o valor do filho que estava perdido e agora foi encontrado. E ali naquela história em particular a gente percebe que o filho religioso, ele não entende o agir de Deus. E às vezes a gente também não entende o olhar de Deus para com as pessoas. A gente não valoriza esse olhar. Nós temos valorizado outras coisas. Então a gente precisa, à luz dessas parábolas, entender o valor das pessoas. E é isso que eu quero fazer com vocês rapidamente. Eu vou utilizar um texto que eu utilizei no culto jovem, no dia 8 de março, e vamos pensar sobre isso, sobre aquilo que realmente é valioso para nós, né? Dentro da comunidade de fé. Porque a pandemia está acabando, nós vamos já, se Deus quiser, poder nos encontrar novamente, e quando nós estivermos reunidos, nós temos que realmente olhar um para o outro e ter um olhar a partir do Evangelho. Temos que entender o valor do outro, temos que entender qual é a nossa atitude em relação ao outro, temos que realmente valorizar as nossas relações acima de qualquer outra coisa, acima, por exemplo, da religião. Enfim, quero compartilhar com vocês o texto de Atos, no capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos de número 8 até o verso de número 20. Diz assim: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses especiais, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me como inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem,
mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zelosos pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Essa carta ela fala muito ao meu coração. É uma repreensão do apóstolo Paulo em relação à comunidade da Galácia. A comunidade da Galácia ela vivia um problema muito sério, que era o apego à religiosidade judaica. O apóstolo Paulo ele havia pregado o evangelho àquela comunidade, como o texto fala, por causa de uma doença que ele enfrentava. Aquela comunidade se converte a esse evangelho da graça, esse evangelho relacional, esse evangelho de fortes laços dentro da comunidade. Porém, quando o apóstolo Paulo ele sai, aquela comunidade ela começa a ressignificar o que foi ensinado e a valorizar aquilo que havia vindo antes do evangelho, que era a lei judaica. A comunidade ela começa a dar valor à lei judaica e a colocar a lei judaica como parâmetro para a sua fé. E essa carta do apóstolo Paulo, a gente consegue perceber que ele está com um tom de voz alterado. Ele está querendo mostrar para essa comunidade que, na verdade, eles estão regredindo em relação à sua fé, ao invés de realmente estar vivendo o evangelho de Deus. E a gente aqui consegue perceber lições valiosas para os nossos dias de hoje, porque muitas das vezes nós não temos valorizado aquilo que realmente é valioso. Ao invés de a gente valorizar pessoas, ao invés de a gente valorizar relações, nós temos valorizado tradições, nós temos valorizado o legalismo dentro da instituição religiosa, nós temos valorizado a religião. Enquanto, na verdade, a religião ela tem que ser um instrumento para fortalecer as relações, não o contrário. Não um instrumento para desfavorecer as relações. E aqui o apóstolo Paulo está tentando resgatar dentro da igreja, da comunidade da Galácia, essa noção de que eles não devem seguir a lei, mas que eles devem seguir a graça do evangelho. E devem, ao invés de ter relacionamentos conflituosos, que é o que estava acontecendo, terem relacionamentos valiosos, relacionamentos que realmente podem curar. A igreja da Galácia estava dividida. Parte da igreja lutando por aquilo que o apóstolo Paulo falava e parte da igreja valorizando a lei. Né? E aí muito burburinho, igreja dividida, pessoas falando mal de pessoas. E apesar dessa carta ter sido escrita para a igreja da Galácia quase 2000 anos atrás, a gente percebe o valor dessa carta, a gente percebe a atualidade dessa carta. Porque quando a gente está dentro da nossa igreja, a gente percebe absolutamente isso. A gente percebe que tem pessoas tentando resgatar o valor do relacionamento e tem pessoas apegadas a tradições, tem pessoas apegadas aos dogmas religiosos que muitas das vezes destroem os relacionamentos. O que a gente precisa focar dentro da comunidade religiosa são os relacionamentos. Só que o grande problema é que por causa desse peso religioso que a instituição tem gerado aos corações, as pessoas ao invés de se relacionar, elas têm se isolado. Eu digo por mim mesmo. Muitas das vezes eu prefiro não me relacionar com o religioso, porque o religioso ele traz mais um peso para a minha vida do que um lugar de conforto, do que um lugar de confidência, do que um lugar de amizade. A gente tem que olhar para o Evangelho de Cristo e entender o valor das pessoas. A gente tem que parar de achar que o Evangelho é apenas um código de legalidades. Aquilo que pode, aquilo que não pode, porque o Evangelho é mais do que isso. E eu quero chamar a atenção para vocês para alguns pontos dentro desse texto.
para que a gente venha entender o que a gente tem que ser como igreja quando estivermos em comunidade, para que a gente possa dar valor àquilo que é comum a nós. Porque comunidade é isso, e é a relação. Aquilo que é comum a nós é a relação que podemos ter em Cristo Jesus, uma relação que gera curas, uma relação que gera conforto, uma relação que gera confidencialidade, uma relação que de fato pode sim às vezes nos machucar, porque nós somos seres individuais, mas que ao passo que a relação nos machuca, ela mesma nos cura daquilo que ela nos fez. A primeira coisa que eu quero apontar para vocês na direção desse pensamento sobre o relacionamento é o verso de número 10 e 11. O texto diz assim: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que a comunidade da Galácia ela tem se apegado a datas religiosas. Ela tem se apegado a festas religiosas. Ela tem se apegado a tradições religiosas. Muitas das vezes a gente tem se apegado a isso dentro da nossa igreja. A gente vai para a igreja para o cumprimento daquilo que é religioso. A gente quer fazer a manutenção da nossa tradição. A gente quer preservar os dias comemorativos. Só que o Evangelho de Cristo Jesus, ele rompe com dias comemorativos. O Evangelho de Cristo Jesus esvazia o valor das datas e ela enche de valor as pessoas. Enquanto nós quisermos ser uma igreja pautada em dias especiais, em meses especiais, em eventos especiais, a gente não vai ser uma igreja que vai ter um olhar de pessoas especiais. Porque na fé judaica, as datas são especiais. Na fé judaica, as festas, os eventos são especiais. Mas na fé em Cristo, as pessoas são especiais. Especial é aquele que está do seu lado e precisa do seu abraço, precisa da sua atenção, precisa do teu cuidado. Nós nos dizemos cristãos, nós dizemos que somos seguidores de Cristo, mas muitas das vezes mais somos judeus modernos do que cristãos. Eu acho que quando a pandemia acabar e tivermos a possibilidade de nos encontrarmos, devemos valorizar pessoas. E eu acho que a gente não precisa esperar a pandemia acabar. A nossa tecnologia nos permite ter contato com pessoas. E eu acho que a gente deveria valorizar isso. Por exemplo, eu tenho ressignificado muito a minha relação dentro da comunidade de fé. Eu certamente, quando voltar a estar em comunhão com os irmãos, eu vou voltar diferente, né? Valorizando aquilo que realmente importa. Porque é dentro das relações que o amor de Deus se faz presente, não é dentro da realização de nenhuma data. Né? Mas às vezes a gente tem medo de relação, não é verdade? Nós preferimos manter tradições religiosas porque nós gostamos daquilo que é certo, né? Nós gostamos daquilo que é concreto. E a relação não é concreta, a relação ela é cheia de incertezas. Ela pode estar bem agora, mas por causa da fala de um da relação, o outro pode estar magoado. A relação ela é cheia de nuances, ela é cheia de movimentos não planejados e por causa dessa incerteza da relação, às vezes a gente prefere a religião, porque a religião ela está pautada dentro de uma coisa dogmática, estabelecida, certa, e a gente acredita que isso é evangelho, mas não é. O evangelho se dá na caminhada incerta com o outro. E enquanto a gente estiver valorizando a religião, a gente não vai conseguir valorizar a relação. E Deus quer que a gente valorize a relação com o outro. A base de tudo são os relacionamentos. De tudo.
mas infelizmente nós temos sido apegados a tradições e a doutrinas. Que a gente possa fazer diferente, que a gente possa pensar sobre isso e mudar a nossa rota, mudar a nossa caminhada. Segundo ponto que eu quero pensar com vocês voltando um pouquinho no texto, o verso 8, 9, que diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares e fracos? Querem ser escravizados por eles outra vez? Ou seja, aqui a gente está percebendo que antes a comunidade ela vivia a partir de um olhar legalista, né? Um discurso legalista, como a gente também falou anteriormente. Mas agora, esse argumento legalista, o texto diz elementar, fraco e sem poder, ele foi derrubado em Cristo. E as pessoas tiveram um olhar sobre aquilo que realmente importa. Só que, infelizmente, as pessoas estavam querendo voltar a esse olhar legalista, a esse olhar pautado na lei, no regulamento. E o que o apóstolo está tentando desconstruir ou reconstruir é que não é o regulamento que pauta a fé em Cristo, mas é o relacionamento. Enquanto vocês estão apegados a dias especiais, a meses especiais, vocês não podem ter relacionamento. É o que ele fala primeiro. E agora ele está dizendo, se vocês estão pegados a regras religiosas, a doutrinas religiosas, vocês também não podem ter relacionamento. Porque a igreja, estar em comunidade, não significa fazer a manutenção de datas, nem significa cumprir uma cartilha ética do que pode e do que não pode. Ser cristão significa se relacionar com o outro a partir da verdade que é Cristo, é óbvio, mas é se relacionar com o outro. Se relacionar com o outro pelo valor que ele tem. Não se relacionar com o outro pela ação que hoje ele faz, executa. Porque o outro, ele não é valioso por aquilo que ele tem feito. Ele é valioso por aquilo que ele é aos olhos de Deus. Se a gente olha para o outro a partir do olhar daquilo que ele tem feito, a gente realmente talvez possa achar que ele não tenha valor. Mas Deus não olha para essas coisas. Deus olha para aquilo que a pessoa realmente é. Não para aquilo que a pessoa realmente está fazendo. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso olhar, ressignificar o nosso olhar. O Evangelho é muito mais do que uma lista de coisas que podemos e não podemos fazer. Então, devemos ter um olhar menos legalista. Ou ou nós vamos viver o Evangelho como se fosse um regulamento, ou nós vamos viver o Evangelho a partir de relacionamento. Quem você tem sido? Qual igreja você quer ser? Uma igreja de regulamento ou uma igreja de relacionamento? É claro que eu não estou aqui tentando relativizar a prática cristã, o que é ser cristão. Não. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós mudamos a nossa atitude, isso é verdade. Mas nós temos que ter essa certeza e, a partir dessa certeza, ter um olhar de compaixão, não de juízo. Se o outro tem falhado, não devemos julgá-lo, devemos ajudá-lo. Porque se o outro não tem caminhado bem, talvez ele não esteja forte para caminhar. E se nós nos entendemos preparados para julgá-lo, isso significa talvez que entendemos que estamos fortes. Mas aquele que é forte nos julga, aquele que é forte ajuda o que está fraco. Isso é o Evangelho. É uma caminhada mútua, é uma ajuda mútua. O Evangelho, ele diversas vezes, ele fala a expressão uns aos outros. Tem um texto bíblico que eu amo. Suportem-se em amor. Sejam suporte em amor. Através do amor que nos liga, devemos ser o suporte um do outro. E precisamos realmente valorizar as relações em detrimento
aos legalismos religiosos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Terceiro ponto que eu quero pensar com vocês é o verso 14 e 15, que diz assim: embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre um primeiro encontro que ele teve com a igreja da Galácia. Um encontro onde o que mais ficou evidente foi a relação de amor. Ele chega a dizer que ele estava doente e que a igreja da Galácia o amou tanto que era provável que eles arrancassem os próprios olhos para dar ao apóstolo Paulo. Ou seja, uma relação de doação, uma relação de entrega, uma relação de amor, uma relação de amor incondicional, que eu não me importo comigo, mas eu me importo com você. Não tenho a minha vida como preciosa, eu quero te ajudar. Eu não estou pautado dos meus próprios interesses, eu estou pautado na minha vida contigo, na minha relação contigo. E o apóstolo Paulo diz: cadê essa alegria em ajudar? Cadê essa alegria em se relacionar? Cadê essa alegria em ser comunidade? Por que agora vocês estão querendo voltar às velhas práticas? Por que comigo, naquele primeiro momento, vocês se demonstram extremamente relacionais e agora vocês estão se mostrando extremamente legalistas, querendo voltar a velhas práticas, olhando um para o outro com um olhar de ódio, de julgamento? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: o evangelho é pautado na alegria do compartilhamento. O evangelho ele é pautado naquilo que nós fazemos juntos. Não na minha satisfação própria, mas na satisfação da comunidade. Na satisfação do nós, não do eu. Porque o evangelho é do nós. O pão é nosso. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal. Quando a gente tem olhado para a igreja hoje, a gente mais percebe que essa oração virou individualista. Senhor, me livra do mal. Me dê o pão de cada dia. Faça por mim, faça por mim, faça por mim. Mas o evangelho é nós. Jesus está prestes a morrer e ele está falando por nós. Jesus está passando por dificuldades e ele está pedindo por nós. Enquanto a gente não entender que a nossa vida é uma vida em comunidade, uma vida em relação, e que se o outro está sofrendo, eu estou sofrendo também, a gente não vive o evangelho. Porque o evangelho não é pautado no individualismo, o evangelho não é pautado na religião, o evangelho não é pautado em dias especiais, o evangelho não é pautado em regras estabelecidas, o evangelho é pautado no relacionamento. Se você não tem relacionamento com o outro, você não tem uma vida de evangelho. Nós, como igreja, precisamos resgatar a alegria de se relacionar. Às vezes temos medo porque a relação machuca. E é verdade, machuca. E aí a gente prefere se retrair, porque a gente não quer ser machucado pelas relações. Só que, ao passo que é dentro das relações que nós nos machucamos, também é dentro das relações que nós nos curamos. Deus se relacionou conosco para que nós nos relacionássemos, nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E, em consequência, que nós nos relacionássemos uns com os outros. Para fechar, a gente vai voltar um pouquinho e a gente vai no capítulo 3 desse texto. No verso 26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que estão em Cristo foram batizados e de Cristo foram revestidos. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um
em Cristo Jesus. Vamos parar, gente, de fazer distinção dentro da nossa comunidade. Esse é crente, esse não é. Esse tem valor, esse tem menos valor. Porque todos nós somos iguais. O mais pecador dentro da comunidade de fé é igual ao menos pecador. O pastor que está na frente falando, ele não é mais valioso que a irmãzinha que está sentada no banco. Todos somos valiosos para Deus e precisamos ter relações valiosas, valorizando o que cada um é. Tem uma expressão que é verdade, mas é um problema. Deus ama a todos. A gente acha que esse argumento Deus ama a todos é um argumento bom para defender a relação. Eu discordo. Sabe por quê? Porque existe uma verdade dentro dessa afirmação que se encaixa melhor, que é Deus ama você. Se eu tenho consciência que Deus ama você, cada um de vocês, quando eu olho para qualquer um, eu vou ter essa afirmação na minha mente: Deus ama você. E se Deus ama você, eu preciso me relacionar com você. Eu preciso ter uma relação íntima com você. Eu preciso ter uma relação verdadeira com você. Porque Deus ama você. E Ele ama você de maneira especial. E eu preciso entender isso. Não importa se você é grego, se você é judeu, se você é ateu, Deus ama você. E Deus se relaciona com você, quer se relacionar. Querido, nós nunca estivemos sozinhos. Deus sempre esteve conosco. E nós precisamos entender isso. E precisamos estar uns com os outros, porque isso é o Evangelho, é a relação de entrega, é a relação de amor. Mesmo que isso possa me ferir, mesmo que isso possa me machucar. E o verso 1 do capítulo 4 que nós lemos diz o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, de nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O que ele está dizendo aqui? Por mais que isso seja verdade, se você não tomar posse disso, se você não amadurecer, abandonar a religião, o valor, né, que você tem dado à religião, e não começar a dar valor à relação, você não vai conseguir experimentar relações duradouras dentro da tua fé. Você não vai conseguir realmente desfrutar daquilo que Deus tem separado para você dentro da sua relação com Ele e dentro da sua relação com o outro. Você precisa ressignificar os teus valores. Quando nós voltarmos a estarmos juntos, olhe para cada um e diga: Deus ama você. E porque Deus ama você e eu entendi isso, eu também quero te amar. Eu também quero fazer de você uma pessoa feliz. Porque não importa mais a minha alegria, importa a nossa alegria. Não importa mais os meus desejos, importam os nossos desejos. Porque a minha prática, ela tem que estar em direção ao outro. A minha prática tem que fazer a diferença na vida do outro. Porque isso é evangelho. Isso é evangelho genuíno. Para terminar, eu quero contar uma história que eu ouvi. E eu contei isso, inclusive, nesse culto jovem. E eu acho que reflete muito o que a gente discutiu hoje. Uma mulher rica, ela com muito dinheiro, ela estava viajando pela África, pelos países da África. E ela foi, viajou tudo, olhou aquilo que a gente conhece muito bem da África, né, os animais, fez aquele tour no safari, aquela coisa toda. Só que em um determinado momento ela foi numa região muito pobre, e tem muito disso, né? As pessoas fazem turismo na pobreza do outro. E ela foi nessa região muito pobre, e nessa região pobre tinha um hospital. E naquele hospital, um hospital assim, muito precário, tinha uma voluntária que aparentemente não era daquele povo, né? Era diferente, uma voluntária que tinha saído da sua
nação, para ajudar aquelas pessoas. E naquele hospital tinha pessoas espalhadas no chão. E aquela voluntária, ela abraçava as pessoas doentes, muito má, com a saúde muito debilitada realmente. E aquela mulher, ela entra naquele hospital, encontra aquela enfermeira, né? Aquela voluntária trabalhando, se dedicando, e aquilo espanta ela. Como que aquela mulher estava dando tanto por aquelas pessoas, como que aquela mulher estava se entregando de maneira abrupta aquelas pessoas, se atirando em meio ao perigo, com risco de pegar doenças, e ela fica apavorada com aquilo. E aí ela chama aquela mulher e ela pergunta, ela afirma para aquela mulher: o que você está fazendo aí? Você vai pegar uma doença, você vai acabar se dando mal nessa história, sai daí. Aí a mulher: claro que não, eu tenho que fazer isso. E aí aquela mulher rica vira para essa enfermeira e faz uma afirmação: eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E aquela enfermeira, com um olhar bem singelo, olha para aquela mulher e fala: eu também não. Ou seja, aquela mulher está se atirando a um perigo, aquelas relações de cuidado em relação aos doentes, não por nada que vá favorecê-la, mas ela se doa porque ela entende o valor do outro. Ela se atira em meio ao perigo, aos doentes, com risco de ser contaminada, por entender o valor do outro, o valor da relação. Que a gente possa, na nossa caminhada de fé, em comunidade, se atirar em direção ao outro, mesmo que isso faça com que a gente corra perigo, porque isso representa o que é verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que você venha entender que ser religioso não significa ser cristão, porque o cristianismo não é pautado na religião. A fé em Cristo é pautada nos relacionamentos. Então que você possa se relacionar com o outro de maneira genuína, tendo em sua consciência o valor que esse outro tem para Deus e, por consequência, tem para você. Que Deus te abençoe e que você possa realmente refletir e ser modificado por essa palavra. Fique com Deus.